Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Os Espíritos me levaram ao limite do conhecimento. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos, tranquilo? Muito bem, semana passada eu gravei uma reflexão aqui no canal em que eu conto uma das minhas experiências na última consagração com a Ayahuasca, em que eu vi a terra respirando. Foi uma experiência realmente impactante para mim. Portanto, se você não ouviu essa reflexão, dá uma olhadinha aqui no canal que você vai encontrá-la. E lá eu disse que eu compartilharia com vocês também uma outra vivência que eu tive, uma outra experiência que achei bastante interessante e é isso que eu quero dividir aqui com vocês. Pois bem, eu já havia feito a ingestão do chá, já estava sentindo a força, quando então senti algumas presenças espirituais. Eu não consegui de imediato identificar essas presenças. Então eu me lembro de mentalmente ter feito a seguinte pergunta: quem é que está aí? E a resposta veio: nós somos antigos praticantes da Ayahuasca. E naquele momento eu me lembro de ter me arrepiado e de ter sentido aquela energia ancestral, aquela energia antiga. Então compreendi que espíritos ligados a essa tradição de muitos e muitos séculos atrás ali estavam para dar a cobertura espiritual para o trabalho que se realizaria. Foi uma experiência muito interessante. E dentre esses espíritos que eu sentia, eu conseguia sentir 3 ou 4 presenças diferentes. Uma delas era de uma mulher que conversou bastante comigo, me deu alguns conselhos, algumas orientações. Aqui um parênteses. É muito interessante que as minhas experiências de expansão da consciência com a Ayahuasca, elas têm um componente muito forte do termo auditivo. Ou seja, eu ouço muitas coisas, apesar de ver também bastante, mas o que se caracteriza na minha experiência é a audição. Então eu sempre escuto muitas vozes conversando comigo e tal. É uma experiência muito interessante. Bom, depois desses conselhos, essa voz desapareceu, as presenças desapareceram e em algum momento eu senti como se alguém estivesse conversando comigo. Mas diferentemente do caso anterior em que eu sentia a presença espiritual do meu lado, dessa vez a impressão que dava é que era uma voz que vinha de longe, de muito longe, mas que me alcançava. E essa voz me disse: nós vamos te mostrar uma coisa que você não conhece. E na hora eu me empolguei. Opa, o que será que eu vou aprender de novo, né? Para quem é curioso nesse universo da espiritualidade, quando alguém ou algo lhe diz que vai te mostrar algo que você não sabe, né? Aquilo empolga. E essa mesma voz me disse: é melhor você se deitar. Eu estava sentado, mas do meu lado tinha um colchonete. Então eu me deitei, me cobri, fechei os olhos e tive aquela experiência estranha que só quem passou é que sabe como é. A experiência do sonho lúcido. Eu sabia que eu estava deitado, eu sabia que eu estava de olho fechado, mas ao mesmo tempo eu me sentia fora do corpo, vivendo numa realidade muito tangível e, portanto, experimentando essa sensação de dupla localidade. Muito estranho, né? E senti como se essa presença me levasse para algum lugar distante. De repente, o cenário que se desdobra à minha vista parece ser a visão da Terra a partir de algum ponto da atmosfera. Sabe quando você assiste filmes que mostram a Terra e você vê a curvatura da Terra? É mais ou menos daquele ângulo em que eu me encontrava. E então essa voz me disse: isto é o que vocês, os que vivem na Terra, conhecem a respeito da verdade. E neste momento, no horizonte que eu estava olhando, na curvatura da Terra, apareceu uma fina camada vermelha, uma linha tênue vermelha, como se fosse uma representação luminosa do conhecimento que nós aqui na Terra temos do que essa voz chamou de a verdade. Depois que eu contemplei aquela cena, a voz me disse: agora eu vou te mostrar aquilo que nós,
Os que vivem no que vocês chamam de plano espiritual conhecem da verdade. E aí, diante dos meus olhos, apareceu uma imensa camada azul, centenas de vezes maior do que aquela linha tênue vermelha. E eu lembro de ter ficado boquiaberto de vendo aquela representação luminosa, como se fosse um gráfico, né, em 3D, e de ter pensado, poxa, então na espiritualidade se conhece muitas coisas. Mas eu observava duas coisas que me chamavam a atenção. Primeiro, essa voz que falava comigo parecia falar de um ponto de vista distante da humanidade. Tanto é que ela frequentemente usava expressões como vocês que vivem na Terra. Ela não dizia nós, ela dizia aqueles que vocês chamam, né, de espiritualidade. Então parecia que ela estava de um outro ponto de vista que não se identificando com o nosso, né? Então essa foi a primeira coisa que eu observei. E a segunda era que essa representação gráfica que ela me mostrou do imenso conhecimento existente no mundo espiritual, ela não era completo. Era como se formasse uma muralha em torno da Terra, visualmente falando, mas não uma esfera. Ou seja, ela tinha buracos, né? Principalmente no topo, havia uma zona escura. E foi nesse momento que a voz disse, pois é, nós sabemos muito, mas nós não sabemos tudo. E eu vou te levar agora até o limite do nosso conhecimento. Nesse momento era como se eu estivesse viajando pelo espaço. Se você assistiu qualquer filme que mostra uma nave voando, né, na velocidade da luz, é mais ou menos aquilo que eu sentia. Parecia que eu estava sendo puxado por uma força estranha, numa velocidade incrível, atravessando distâncias imensuráveis, e de repente tudo parou. E quando tudo parou, eu me via num ambiente muito estranho, que para tentar descrever eu vou fazer aqui algumas aproximações. O lugar que eu me encontrava parecia que tinha o solo não muito sólido, ele era macio e ele era branco. A impressão que tinha era como se eu estivesse em cima de uma nuvem, só que essa nuvem era pouco sólida, o seu chão era fofo, digamos assim. Acima da minha cabeça haviam outras nuvens, e essas nuvens tendiam uma coloração que ia do rosa ao roxo. Então era muito bonito visualmente falando. E eu me lembro que à minha esquerda, muito, muito distante, eu via o sol se pondo. A luz do sol fraquíssima, o sol muito pequeno, então era como se eu estivesse em algum lugar fisicamente mais distante do que a Terra se encontra do sol atualmente, entendeu? Era mais ou menos isso a impressão que eu tinha. Me senti muito bem, num clima de muita paz, de muita tranquilidade, quando então essa voz, porque eu não conseguia ver nenhuma entidade, eu apenas a ouvia, ela disse, olha para cá. E de repente, quando eu olhei para uma determinada região do espaço, havia um imenso buraco negro. Não como o buraco negro da astronomia, mas era como se fosse um buraco realmente nesse céu multicolorido que eu descrevi. E quando eu olhei para esse buraco, eu senti um pavor gigantesco. Não o pavor que a gente sente diante de um perigo iminente, diante de uma ameaça, mas o pavor do desconhecido. Ao olhar para aquele buraco, eu me senti um grãozinho de poeira e quase que me encolhi na minha insignificância. Então, a entidade disse, daqui até os planos inferiores da Terra, nós conhecemos tudo. Nós conhecemos coisas que vocês nem imaginam que existam. Mas daqui para lá, seja lá onde for que isto leve, nós não conhecemos nada. Esse é o nosso horizonte de eventos. Este é o limite do nosso conhecimento. E eu lembro que fiquei olhando para aquele buraco completamente escuro no céu, como se fosse um túnel, semelhante a um túnel mesmo que atravessa uma montanha. E eu lembro de ter perguntado, nossa, mas ninguém nunca entrou aí dentro para ver onde é que vai? E nesse momento eu sentia como se a presença estivesse sorrindo, embora não a visse. Ela sorria e disse, não existe pessoa na Terra com elevação espiritual suficiente para entrar aí dentro. Esse é o ponto máximo do nosso conhecimento até hoje. Não há ninguém na Terra que tenha ido até lá e voltado para nos contar o que é que existe. Imagina como é que ficou minha cabeça, né? Eu devo ter ficado assim, boca aberta, olhando aquilo tudo.
E eu lembro de ter perguntado, mas nem Jesus conseguiria entrar aí? E novamente eu senti que a entidade estava sorrindo e disse, Jesus veio de lá. E antes de vir à Terra, ele permaneceu muito tempo aqui conosco. Só depois ele foi para a Terra. E depois que ele saiu da Terra, ele permaneceu conosco aqui muito tempo e depois ele voltou para lá, para sua casa, seja lá onde isso for. Então eu fiquei completamente estarrecido com essa informação e na sequência a entidade me disse, da mesma forma que vocês na Terra clamam por aqueles que vivem no que vocês chamam de espiritualidade, para que essa espiritualidade possa vir e instruí-los, nós, os que vivemos naquilo que vocês chamam de espiritualidade, também clamamos por um conhecimento que venha de um plano que por enquanto nos é inacessível. O conhecimento, ele vai quicando. Achei interessante a entidade usar essa expressão. Ele vai quicando entre os muitos planos, entre as muitas dimensões, sempre de cima para baixo. Então, de vez em quando, muito de vez em quando, desce algum espírito através desse buraco. E esse espírito vem, permanece aqui conosco. E quando ele fala conosco, eu não estou dizendo assim espiritualidade como um todo. A impressão que dava é que aquela era uma região do espaço-tempo, se é que a gente pode dizer isso, que era acessível apenas a espíritos muitíssimos evoluídos. Então, ele disse, de vez em quando, desce um ser e vem aqui nos instruir. A partir da instrução que ele nos passa, a gente discute e vai passando isso entre as muitas camadas que compõem o próprio plano espiritual, de tal modo que geralmente alguma coisinha chega para vocês conforme a capacidade de vocês de conhecerem a verdade. Então, é por isso que eu te trouxe até aqui, para que você conhecesse o nosso horizonte de eventos, o limite do conhecimento existente sobre espiritualidade. Feito isso, eu simplesmente me despertei como se eu estivesse dormindo e fiquei com essas questões na minha cabeça, questões agora que eu compartilho com vocês. Eu não vou arriscar interpretar, eu não vou dizer, foi isso ou foi aquilo, não. Eu estou passando para vocês do jeito que eu recebi e deixo cada um sentir essa experiência no próprio coração. Vou parando por aqui, um abraço, até a próxima.